Bom, então agora nós vamos chegando então na nossa última videoaula, né, sobre o capítulo 8, que fala de análise de velocidade e aceleração de mecanismos articulados, né? Nessa última parte, né, a parte 8, a gente vai falar sobre o efeito Coriolis, tá? Então essa parte a gente até extrapola um pouquinho, né, do conteúdo que está no livro, para a gente falar um pouquinho, né, desse efeito, que é um efeito muito importante nessa área de cinemática e que vocês vão deparar com isso mais vezes, né, ao longo do curso, tá? Então, toda vez que a gente fala de efeito Coriolis, talvez a primeira coisa que venha, né, se você buscar na internet ou se você vê alguém comentando sobre isso, é um experimentozinho que pode parecer bobo, né, mas que muitas pessoas tentam fazer, que é determinar, por exemplo, a direção dos vórtices numa pia. Então, se você encher uma pia de água e destampar o ralo, para que lado vai surgir o vórtice, né, nessa pia? Vai ser sentido horário ou sentido anti-horário? Né? E define-se, né, coloca-se essa definição baseado no efeito Coriolis. Então agora nós vamos entender o que é esse efeito Coriolis, né, e se ele realmente é responsável, né, por definir a direção dos vórtices na água na pia, né, se vai girar no sentido horário ou sentido anti-horário, né? O efeito Coriolis, se eu for observar ao longo, né, da Terra, ele existe, né, porque a Terra está girando, né, e quando eu tenho algum objeto que é arremessado ou algum objeto que não está em contato com a superfície da Terra, esse objeto não vai estar girando junto com a Terra. Então, o que vai acontecer? O objeto ele vai estar se movimentando, né, transladando em relação à Terra, e ao mesmo tempo a Terra está girando ao redor do eixo, né, da Terra. Então, nós teremos, né, qualquer objeto que esteja fora da superfície da Terra vai estar suscetível ao efeito Coriolis. Então, o que acontece é o seguinte: se eu pegar na linha do Equador, eu tenho uma linha que define a diferença, né, desse movimento, né, em relação ao seu polo norte e o polo sul. Então, se eu observar no hemisfério norte, o que acontece? Se por acaso eu arremessar um objeto, né, por exemplo, dentro dessa área de lançamento de projéteis, né, isso é um ponto bem importante que a gente vai discutir mais para frente. Se eu arremessar qualquer coisa ou botar alguma coisa, né, em órbita fora da superfície da Terra, como a Terra vai estar girando, né, então ele está avaliando aqui, ó, olhando do eixo superior, ela vai estar girando no sentido anti-horário. O que vai acontecer? Esse objeto vai descrever essa curva, né? Porque o objeto não vai estar girando junto com a Terra, né? Mas a Terra vai estar girando. Então eu vou conseguir visualizar a trajetória dele executando essa curva. Muito parecido com aquela curva que a gente viu na videoaula anterior, né? Daquela bolinha, né, naquela plataforma giratória que o professor arremessou e a gente conseguiu ver aquela curvatura, né? E aí o que acontece? Se eu observar no Polo Norte, no hemisfério norte, né, o que vai acontecer é que o desvio ele vai ser sempre para a direita, né? Então, se eu estiver, por exemplo, observando a setinha de frente, percorrendo o caminho que a setinha está fazendo, ele vai sempre desviar aqui para o lado direito. Olhando aqui de cima, está desviando para o lado esquerdo, mas eu tenho que olhar ela de frente, né, como se eu estivesse aqui de cima. Então, ela vai sempre desviar para o lado direito. Isso vai gerar uma rotação no sentido anti-horário, né? Se eu for observar do lado de baixo, né, no hemisfério sul, isso vai estar ao contrário, né? Essa setinha vai se desviar para o lado esquerdo, gerando um deslocamento no sentido horário. Então quer dizer que realmente o vórtice na pia é definido por esse efeito Coriolis? A princípio a gente poderia falar que sim, o efeito Coriolis seria capaz de gerar esse vórtice ou no sentido horário ou anti-horário no hemisfério norte ou no hemisfério sul, né? Então no hemisfério norte tenderia a girar no sentido anti-horário, no hemisfério sul tenderia a girar no sentido horário. Mas é claro que a gente tem que ter muita prudência, né, quando a gente vai avaliar esse efeito, né? E aí eu vi um vídeo que eu achei bem interessante que eu queria colocar aqui para vocês, para fazer uma pergunta a vocês. Esse vídeo foi feito no museu, né, lá na cidade de Quito, no Equador,
onde dentro do museu, né, Quito está bem ali em cima, a linha do Equador passa bem em cima, né, da cidade de Quito. E nesse museu tem um local onde tem uma marcação, né, colocando onde teoricamente passaria a linha do Equador. Dentro desse museu tem algumas pessoas, né, que ficam com uma pia, né, com um balde cheio de água e com algumas folhinhas, enchendo a pia e levando para o lado sul, para o lado norte e mostrando para a turma, né, e para os turistas, né, e justificando essa diferença dos vórtices devido ao efeito Coriolis. Vamos assistir que depois eu vou fazer uma pergunta a vocês. Então aqui ele está com a pia bem em cima da linha do Equador. Depois vocês vão observar que a linha do Equador está passando aqui bem em cima da pia, tá? E ele joga as folhinhas, mostra que a pia está esvaziando e não está gerando vórtice, né? Que ele está praticamente estável, sem nenhum vórtice, porque ele está em cima da linha do Equador. Em cima da linha do Equador não existe o efeito Coriolis, né? O efeito Coriolis, aqui a linha do Equador está passando aqui. Ele levou agora para o lado sul, né? Então agora eu estou aqui no sul e ele vai fazer o mesmo experimento, né? Então ele vai encher a pia, depois vai esvaziar a pia jogando as folhinhas para ver se vai aparecer o vórtice ou não, né? Vamos observar então. Esse efeito Coriolis ele é maximizado nos polos, então no polo norte, no polo sul é onde eu vou ter o extremo, né? O maior efeito Coriolis. Na linha do Equador ele seria nulo. Então agora no Polo Sul, né, aliás, no hemisfério sul, ele está mostrando que ele encheu a pia, agora está mostrando o vórtice que apareceu no sentido horário, como era previsto, né, com o que a gente acabou de falar, né? E logo que a pia terminar de esvaziar, ele vai levar para o outro lado, né, para o polo, teoricamente para o hemisfério norte, né, e vai repetir o experimento. Observe, ele passou pela linha do Equador, foi para o outro lado, agora nós estamos do lado norte, né? Teoricamente no hemisfério norte. E aí ele vai repetir o experimento. Então vamos observar. No hemisfério sul girou no sentido horário. Será que agora vai girar no sentido anti-horário? Então ele enche, coloca o balde debaixo da pia e vai tirar o ralo, a tampa do ralo, né? E eu posso observar que eu já consigo ver sentido anti-horário no vórtice que foi criado. E aí uma pergunta que eu faço a vocês. Se vocês estivessem lá nesse museu observando essa pessoa fazendo esse, entre aspas, né, experimento, o que vocês iriam falar? O que vocês iriam pensar e o que vocês iriam argumentar, digamos assim, com eles, né? Como futuros engenheiros, né, que vocês pretendem ser. Pensem aí um pouquinho. Essa distância que ele levou a pia para um lado e para o outro já seria suficiente para criar esses vórtices? Eu acho que é muito estranho isso, né? A gente pode até acreditar no efeito Coriolis, né, no efeito que ele tem, mas ele andou alguns passos, né, alguns metros, e isso já gerou uma diferença tão grande? Qual que é a explicação? Por que de um lado ele girou no sentido horário e do outro lado ele girou no sentido anti-horário? Alguma ideia? Pensem um pouquinho. Eu acho que a resposta está bem óbvia, né? Não precisa de gastar muito tempo, né? A justificativa é a forma como ele jogou a água dentro da pia, né? Ele jogou a água de tal forma que ela ficasse girando no sentido que ele queria, né? E esse movimento residual da água é que gerou o vórtice e não o efeito Coriolis, obviamente, né? Então vamos observar aqui, ó. Então enquanto ele está aqui, ó, vamos dar um play. Então enquanto ele está, vamos adiantar aqui, ó, e passar na posição onde ele vai estar aqui, ó, no polo sul, né? Do lado sul. Então veja bem, ele está enchendo a água. Ele quer que gire no sentido horário. Ele já começa a jogar a água, levando ela para lá, que ela já começa a contornar no sentido horário. Da forma como ele jogou a água, ela já está contornando no sentido horário. Mas como a água é translúcida, a gente não consegue perceber, né? Então ele já estava girando. E na hora que ele foi lá para o polo norte, né? Então aqui, ó, vamos observar ele jogando a água. Agora ele quer que ela gire no sentido anti-horário. Olha onde que ele jogou a água.
ela já está girando no sentido anti-horário, né? Então, uma explicação bem simples aí, né? E espero que vocês, como engenheiros, não caíssem numa pegadinha dessas, né? E aí, comentando um pouquinho sobre isso, olha, é decisiva, né, a ocorrência do vórtice na pia, a quantidade de movimento angular residual na água, né? Antes da abertura do ralo, a água já estava em movimento, né, frequentemente imperceptível, e é esse movimento que vai decidir o sentido do vórtice. E aí, eu vou descrever um experimento feito por esse Shapiro aqui, ó, em 1962, na cidade de Boston, né, para demonstrar esse efeito. Ele conseguiu demonstrar o efeito Coriolis. Lembrando que a cidade de Boston, lá nos Estados Unidos, fica perto ali de Nova York, ela está mais ou menos na altura do Trópico de Câncer. Só para vocês terem ideia da posição em relação à linha do Equador e ao Polo Norte, né? E aí o que ele fez? Ele pegou um tanque com 400 litros de água, e essa água foi propositalmente introduzida de forma a girar no sentido horário. Seria um sentido oposto do predito pelo princípio de Coriolis, porque no Polo Norte deveria girar no sentido anti-horário. Após o tanque ser cheio, aguardava-se cerca de 1 hora para abrir a válvula, né, o ralo. Um pequeno flutuador de madeira no formato de cruz foi usado para identificar os vórtices, né? Então, em vez de usar aquelas folhinhas lá do museu, ele fez um flutuador no formato de uma cruz. 2 minutos após a abertura do ralo, já era possível observar um vórtice no sentido horário, contrário ao que era predito por Coriolis. Então, ou seja, após 1 hora ainda existia movimento residual, num tanque de 400 litros, né? E aí ele repetiu o experimento, né? Então ele repetiu o experimento, só que agora ele esperou 24 horas, né, para a água parar de se movimentar, para acabar com esse movimento residual. Durante esse tempo, o tanque permaneceu coberto para evitar efeitos de correntes de ar, né, e minimizar trocas de calor por evaporação que poderia criar correntes, né, de água, né, por convecção. Então, para eliminar qualquer tipo de efeito que poderia gerar movimento na água, né? Ele fez a abertura da válvula, lembrando que a abertura da válvula foi feita por baixo do tanque, né? Ele não enfiou nada lá na água para poder movimentar a água, né? Então foi feito por baixo. Durante os 15 primeiros minutos, e aí sendo que o tanque levava 20 minutos para esvaziar, em 20 minutos os 400 litros escoavam do tanque. Então, ou seja, em 3/4 do tempo não podia ser percebido nenhum vórtice na água. Após esse tempo, começava-se a notar o início de um pequeno vórtice, né, no sentido anti-horário, de acordo com o que era previsto por Coriolis. Quando o tanque estava prestes a se esvaziar, próximo dos 20 minutos, esse vórtice levava de 3 a 4 segundos para dar uma volta completa. Então, ou seja, num tanque de 400 litros, deixando ele 24 horas totalmente imobilizado para evitar qualquer tipo de movimento da água, ele conseguiu comprovar o efeito Coriolis. Porém, numa pia de uma casa, você jamais vai conseguir comprovar o efeito Coriolis, né, por todos os problemas que você vai ter, inclusive, né, de pequeno volume, inclusive o fato de você ter que enfiar a mão lá dentro para tirar a tampa do ralo, né? Então esquece, na sua casa você jamais vai conseguir comprovar o efeito Coriolis, tá? Mas que ele existe, né? E algumas aplicações, né, onde são importantes, né, o efeito Coriolis, por exemplo, movimentos de massa de ar, né? Então, para fazer previsão de tempo, né? Então, para onde que um furacão está se movimentando? Então, essa massa de ar, ela não está em contato com a superfície da Terra, então ela não está sofrendo o efeito do giro da Terra. Então, ela vai se movimentar de acordo com esse efeito Coriolis, né? Então, se eu quiser saber para onde o furacão vai para poder alertar a população, eu tenho que usar esse efeito Coriolis para saber qual que é o caminho que ele vai seguir, além de avaliar todas as direções de vento, né, que vão influenciar também no movimento da massa de ar, né? Por isso que a previsão do tempo não é tão simples de ser feita, né? E corriqueiramente você tem alguns erros, né, nessa previsão. Aqui eu coloquei uma foto mostrando 2 furacões, um furacão no hemisfério sul, né, e um furacão lá no hemisfério norte. Esse é aquele famoso Katrina. E eu posso ver o sentido dos vórtices, né? Os vórtices aqui estão no sentido, né, e no sentido contrário aqui no hemisfério sul. Então realmente esse efeito ocorre, né, nas massas de ar, inclusive para definir o efeito
né, que eu vou ter ali no tipo do furacão, né, no sentido do movimento do ar. No lançamento de projétil, é, também é um ponto importante, né, onde isso pode ocorrer. Então, para lançamento de projétil, né, a força de Coriolis vai produzir no hemisfério sul, né, uma deflexão para a esquerda. Então, se eu tenho uma distância longa, né, que eu vou acertar, por exemplo, um rifle de longa distância, né, então eu tenho que fazer uma correção desse efeito Coriolis, porque ele vai me dar uma relativa variação, né, da posição, e eu não vou conseguir acertar precisamente o alvo, né? Então, nessa parte de balística, né, eu também tenho que avaliar esse efeito, tá? E um último ponto interessante aqui para a gente falar é que uma outra forma de se comprovar o efeito Coriolis é através do famoso pêndulo de Foucault, tá? Foi desenvolvido, né, por um francês lá meados ali, né, do século XIX, e foi lá no prédio do Panthéon em Paris, né? Se você for lá visitar esse prédio, você vai ver o pêndulo de Foucault, onde o que vai acontecer? O pêndulo, né? Ele, se não me engano, lá é um pêndulo onde a altura desse pêndulo é aproximadamente 70 metros, né? Então é um prédio bem alto. E a partir do momento que você prendeu essa massa está livre para se movimentar quando você coloca ela para oscilar. Quando você tem um pêndulo muito alto, né, muito grande, esse pêndulo ele vai estar suscetível a esse movimento, né, da Terra, né? Então geralmente ele vai sofrer de uma forma um pouco exagerada, né, essa animação que está aqui do lado. Então ele vai sofrer mais ou menos essa trajetória, tá? O experimento que o Foucault fez lá em 1851, ele pegou um pêndulo, colocou uma esfera, né, com um pequeno furo e encheu ela de pó, e aí colocou ele para se movimentar e ficou observando qual que era a marca no chão que esse pó fazia, né? E ele observou que ela fazia numa escala muito menor, né, mas fazia essas curvas aqui, ó, que ele não ficava passando sempre na mesma posição, tá? Então é uma outra forma, né, de se comprovar esse efeito Coriolis, tá? Então esses slides foram mais para ilustrar um pouquinho o efeito Coriolis, né, a aplicação, né, e um pouquinho dessa importância, né, de avaliar esse efeito Coriolis em diversas aplicações, tá? Acho que enriquece um pouquinho o conteúdo aí do capítulo 8 e também para vocês entenderem, né, esses mecanismos que são suscetíveis ao efeito Coriolis, tá certo? E aí com isso a gente acaba agora definitivamente, né, o capítulo 8, tá? E aí vocês já estão liberados aí para poder fazer todos os exercícios propostos no capítulo 8 para fazer análise de velocidade e aceleração, tanto pelo método vetorial quanto pelo método gráfico, ok?